E se eu te dissesse que muitas mulheres não perderam a autoestima com a idade? Elas perderam a conexão visual com quem elas se tornaram. Talvez você seja essa pessoa. E que em muitos casos, o primeiro lugar que essa desconexão ela começa a aparecer é no cabelo. Seja bem-vindo, eu me chamo Júnior Santos, é uma honra ter você aqui no meu canal. Existe algo que poucas pessoas falam sobre autoestima feminina na maturidade, e eu preciso dizer uma verdade muito profunda. Muitas mulheres, talvez seja você, depois dos 40, 50, 60 anos, não estão sofrendo porque envelheceram. Elas estão sofrendo porque olham no espelho e ainda enxergam uma imagem que não representa mais quem você é ou quem elas são por dentro. E isso gera um conflito muito silencioso no nosso cérebro, porque internamente você evoluiu, essa nova mulher madura, ela ficou mais inteligente, mais seletiva, mais experiente, mais poderosa, mais livre. Você concorda comigo ou não? Só que visualmente falando, muitas vezes essa mulher ela continua carregando códigos estéticos antigos. Ela não atualizou o software. Quais são esses códigos? Um cabelo pesado, sem movimento, sem leveza, sem atualização. Ou muitas mulheres, às vezes, elas usam um cabelo, por exemplo, extremamente mal cuidado. Porque ela entrou numa fase emocional difícil e simplesmente ela se desconectou de si mesma. E é aqui que entra algo extremamente importante dentro da neuroestética, que é a base do princípio que eu trabalho. O cérebro humano responde à imagem antes mesmo da nossa linguagem racional. Antes de você dizer assim, nossa, eu estou bonita, o nosso cérebro ele já interpretou sinais visuais. Então isso acontece, gente, é importante você entender aí, ó, em milionésimos de segundos, tá? Então existe uma área do nosso cérebro chamada-se córtex visual, tá? Preste atenção nisso. Que ele é responsável por processar aquilo que você vê. E estudos dentro da neuroestética mostram que quando o cérebro identifica harmonia, movimento, proporção e vitalidade visual, ele gera respostas emocionais muito positivas. Por isso que quando uma mulher ela sai do salão e fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo viva, isso não é futilidade, isso é neurobiologia, meninas. O seu cérebro está recebendo novos estímulos visuais, emocionais, e o cabelo tem uma força absurda neste processo, porque ele ocupa uma das áreas mais estratégicas dessa percepção facial. Porque é o cabelo que molda o rosto, e essa emoldura traz essa expressão no seu rosto. Tanto é que o cabelo ele influencia diretamente como sua face é lida socialmente. É aqui que entra a psicologia de percepção. Porque o cérebro humano ele busca sinais de energia, ó, linhas leves, movimentos, luminosidade, textura saudável. Tudo isso vai comunicar aí no seu rosto o quê? Uma juventude funcional. E atenção! Juventude funcional não significa parecer uma menina de 20 anos. Porque isso seria até incoerente aqui, não é isso? Eu falo sobre algo muito mais sofisticado, muito mais inteligente, muito mais único, que é uma frase, uma palavra que eu vivencio todos os dias. Essa nova juventude madura. Uma mulher que continua madura, mas visivelmente alinhada com a sua vitalidade atual. Uma mulher de 55 anos pode sim ser extremamente atual, extremamente elegante, extremamente viva, ou pode carregar até mesmo códigos visuais que adicionam peso emocional no seu rosto. Aí é um problema. E muitas vezes isso acontece, meninas, que eu quero que você preste muita atenção, através do seu cabelo. Eu vou dar um exemplo técnico aqui para você entender bem isso. Ó. Cabelos retos demais e pesados, eles podem aumentar a sensação de rigidez facial. Volume que muitas vezes está mal distribuído, ele vai ampliar, às vezes, até a sua flacidez visual. Franja errada pode fechar o seu olhar. E cor muito escura, ela endurece os traços. Por isso que loiros excessivamente claros também podem acabar o contraste facial. E fios sem movimentos, eles podem acabar com a percepção de aumentar, a sua percepção de cansaço. E tudo isso é como o nosso cérebro lê, mesmo que você não perceba isso conscientemente.
Agora, sabe o que é mais interessante nisso tudo? Que quando a mulher faz uma transformação estratégica, não é apenas o que o cabelo muda, o seu comportamento muda, a sua postura muda, a sua voz muda, até você volta a aceitar convites, você volta a sair, você grava vídeos, você compra roupas melhores, olha a potência. E agora a frase que eu mais amo, você volta a flertar com a vida, porque autoestima, meninas, não é vaidade. Autoestima é energia disponível para você viver. Mulheres com autoestima baixa frequentemente entram num ciclo que é silencioso e perigoso. Depois eu cuido do meu cabelo. Depois eu compro uma roupa ou depois eu cuido de mim. E você sabe que esse depois e depois e depois e depois, ele realmente é um problema. E só que esse depois pode, infelizmente, meninas, durar anos. Só que enquanto isso, o seu cérebro vai reforçando uma narrativa. Eu não sou prioridade, eu não sou prioridade, eu não sou prioridade. Então, quanto mais essa narrativa ela vai se repetindo, mais difícil vai ficando sair dessa vida. Só que existe algo poderoso aqui e eu quero que você entenda plenamente. O cérebro também ele é plástico, ou seja, ele começa a se moldar novamente por meio de uma coisa que chama-se neuroplasticidade. Então você pode criar novas associações emocionais com a sua imagem. Então quando você atualiza a sua imagem externa de forma inteligente, eu estou falando do cabelo mesmo, o seu cérebro começa a gerar novas respostas internas. Você passa a se enxergar de maneira diferente. E quando você se enxerga diferente, você começa a se comportar de maneira diferente. E quando você se comporta de maneira diferente, o mundo responde você de maneira diferente. Então perceba o seguinte, quantas mulheres extraordinárias, incríveis, se abandonaram visualmente depois, por exemplo, de um divórcio, depois da menopausa, depois de uma maternidade, depois de alguma perda, depois de anos cuidando de todos, esquecendo delas mesmas. Talvez você aí do outro lado seja essa pessoa. E o cabelo muitas vezes vira apenas esse reflexo silencioso dessa desconexão. Mas ele também pode ser o ponto, meninas, de reconexão mais rápido. Preste atenção nisso. Porque diferente do corpo, que exige meses, diferente de grandes mudanças externas, o cabelo muda rápido, ele gera sensações muito rapidamente. E quando ele é feito aí, de maneira estratégica, ele vai devolver para o seu cérebro sinais imediatos de renovação. Por isso que eu sempre digo, seu problema, o meu problema, nunca foi a idade. O seu problema talvez seja continuar carregando códigos visuais antigos que pertencem a essa versão antiga de você mesma. E talvez hoje você não precisa de uma transformação radical, aquela que fala, meu Deus, mas para mudar minha vida tem que mudar muita coisa. Não, talvez você precise apenas de um cabelo que converse com a mulher que você se tornou. Talvez você esteja precisando nesse momento de mais leveza, mais movimento, mais intenção, mais identidade. Talvez você esteja precisando, sabe de o quê? De mais verdade com você mesmo. Porque a autoestima, meninas, não nasce apenas de frases motivacionais. Ajuda. Só que ele também nasce da coragem de você olhar para você e dizer o seguinte, eu ainda tenho muita vida aqui, eu tenho muita vida aqui. E o cabelo, quando construído de maneira muito inteligente, que eu chamo de inteligência neuroestética, que é a base que eu estudo há mais de 25 anos, pode ser um dos mais rápidos atalhos para você lembrar dessa mulher, do poder que você ainda carrega dentro de você. E talvez essa seja a grande pergunta, né? Seu cabelo hoje está comunicando cansaço ou ele está comunicando a potência da mulher que você se tornou? Responde para você aí. Se olha no espelho. Porque existe uma nova juventude madura surgindo no mundo. Eu sou o cabeleireiro, cara profissional que carrega isso. Só que vocês não querem parecer mais jovens, você precisa parecer mais viva. E isso muda absolutamente tudo. E eu quero que você, se você não entendeu esse vídeo, assista novamente. Porque esse vídeo pode ser o dia zero,
a oportunidade de você se olhar, refletir e enxergar essa mulher incrível que é aí do outro lado. Porque eu posso falar, eu não sou dono da razão, mas eu estou há 25 anos atrás de uma cadeira e eu estudei exclusivamente tudo sobre os códigos dessa nova juventude madura. E um deles eu acabei de entregar para você aqui, ó, de coração, para você se transformar aí do outro lado. A única coisa que eu peço para você é o seguinte: se inscreva no canal, deixe seu like e mande esse vídeo para uma pessoa que você ama muito, que de repente está precisando dessa informação.